Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro em Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Nós estamos gravando mais esse vídeo hoje, sendo segunda-feira, é o nosso primeiro vídeo da semana. Porém, antes de entrar no assunto desse vídeo, eu gostaria de pedir a você que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, dá o seu joinha se gostar do vídeo, acione o sininho e, se possível, compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos de igreja, com o pessoal que participa de grupo com você, para que a palavra de Deus seja alcançada em todos os lugares, vindo a cumprir o determinado de Jesus aos confins da terra. Deus abençoe a todos nessa tarde maravilhosa. Queremos falar hoje sobre uma passagem muito conhecida na Bíblia, que trata-se da queda de Pedro. O que levou Pedro a negar a Jesus, o que levou Pedro a cair. Eu sei que ele não caiu da graça, porque depois houve meio que uma remissão através de 3 pedidos que Jesus fez a Pedro. Quando perguntou se Pedro o amava, Jesus perguntou 3 vezes, justamente para poder considerar as 3 negativas, e Pedro confessando que o amava e Jesus determinando que apacentasse o seu rebanho. Mas eu gostaria de falar agora, no momento, sobre os motivos da queda de Pedro. Está lá em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, que diz o seguinte: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço o tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E no verso de número 74, a gente vê Pedro tomando uma atitude, no mínimo inusitada. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Interessante que no Evangelho do Dr. Lucas, após esse diálogo dessas 3 negativas, o Dr. Lucas ainda narra o seguinte: que Jesus estava ao longe, no mesmo pátio, e quando ele acabou de negar Jesus, o Dr. Lucas narra que Jesus olhou para ele dentro dos olhos dele. Eu imagino a situação que Pedro passou nessas 3 negativas. Queridos, primeiro ponto, nós não podemos dizer que Pedro negou a Jesus por 3 vezes porque Jesus assim o quis. De forma nenhuma, sem cogitação. O Senhor Jesus não trabalha dessa maneira. O nosso Deus não age dessa maneira. Segunda coisa que nós temos que pensar é o seguinte: somos carne, pó, cinza. Somos tendenciosos à mentira. Somos tendenciosos ao pecado. Somos verdadeiramente contaminados com as coisas piores dessa vida. Por quê? Porque enquanto nós habitamos essa carne, que não herdará o céu de glória, essa carne vai tornar ao pó, porque do pó ela veio. Enquanto nós estivermos envolvidos neste tipo de embalagem, tá? Chamemos o nosso corpo físico de uma embalagem, para que a alma e o espírito nele transitem,
nele hajam. Enquanto nós estivermos nesse corpo, estaremos suscetíveis a cometer falhas e falhas escabrosas, para não dizer uma palavra pior. Mas Pedro, queridos, vivia com Jesus, participava do convívio de Jesus desde o início do ministério de Jesus. Jesus, quando começou, um dos primeiros a ser chamado foi Pedro. Era pescador, impulsivo, mas um homem de coragem, disposição. E agora chega no finalzinho aqui, a gente vê Pedro negando Jesus 3 vezes. O que leva uma pessoa a negar a Jesus? E o que levou Pedro a fazer essas 3 negativas em público? A primeira causa da negativa, da queda de Pedro nesses dias, foi o seguinte: a autoconfiança. Queridos, a autoconfiança é algo bem, falando grosseiramente, prejudicial ao ser humano. Não é só ao ser humano, o ser humano e o ser animal também. Digamos assim, um cavalo, um boi, um cachorro. Muitas vezes ele depende da pessoa que o possui para fazer determinadas coisas. Quando eu era criança, eu me lembro que nós saímos para o mato para caçar e tinha lugar que o cachorro, para passar, eu não sei se você que me assiste neste momento, nos assiste, sabe o que é uma pinguela? Uma pinguela lá no Brasil, nas regiões mais remotas, é uma ponte que balança. Ela é muito flexível. E o animal, quando ia passar, ele sozinho, ele não conseguia equilibrar o corpo e o que acontecia era que ele caía embaixo. Embora não fosse uma queda mortal, mas era preciso que você amarrasse uma coleira no cachorro lá no meio do mato, um cipó, alguma coisa, uma correia, um cinto, e você puxasse esse cachorro devagarzinho na pinguela, senão ele não atravessava. Você conseguia porque você metia uma mão na corda que guiava a pinguela e com a outra você se equilibrava. Outras pontes feitas com trilhos de linha, espaços para que o animal de casco não passasse, o que acontecia? Era preciso que o cavaleiro descesse do animal e guiasse esse animal pela mão, pela rédea, a pé, mostrando a ele aonde ele devia pisar. Isso para mostrar que a autoconfiança, ela não é bom para ninguém. Imagine uma criança. Se você deixa uma criança aí de 2, 3 anos sozinha na rua por conta dos seus das suas autoavaliações, da sua autoconfiança, ela vai atravessar uma rua e o carro vai atropelá-la. Por quê? Porque ela vai confiar em algo que ela não pode ainda. Agora imagine o homem, a mulher, quando conhece a Jesus e em determinado momento ele resolve exercer a autoconfiança. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro era muito autoconfiante. Após Jesus, aí no evangelho que nós lemos agora há pouco, após Jesus falar para os discípulos o que eles passariam mais na frente, que eles se escandalizariam com tudo que ia acontecer logo a seguir com o próprio Jesus, Pedro diz o seguinte, é como se ele batesse no Pedro. Eu vou falar nas minhas palavras, mas você depois lê lá no verso 35, 33 a 35, ele fala o seguinte, olha Senhor, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, mas o Senhor nunca será um tropeço para mim. Ou seja, ele acreditava demais nele mesmo. Isso é autoconfiança. E isso fez com que ele caísse mais na frente. A segunda causa que Pedro também caiu nessas 3 negativas foi a falta de observância.
Ou seja, num português mais correto, a inobservância das advertências de Jesus. Jesus uma vez falou para Pedro, no verso 41 desse mesmo capítulo, de número 26, Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Pedro não observava essas advertências. A terceira causa que eu quero falar, para ser mais sucinto, está lá no versículo de número 58, aí no capítulo 26. O medo que Pedro tinha dos homens. O Senhor Jesus, uma vez, ele nos adverte o seguinte: não tema o que pode lhes fazer o homem, porque o homem só pode matar a carne, mas tema o inimigo das nossas almas, que pode matar o resto e levar para o inferno, fazer-nos perder a salvação. Aí, Pedro, por medo dos homens, Pedro seguia Jesus ao longe, à distância. Jesus acompanhava os soldados e Pedro acompanhava Jesus, mas numa certa distância, para não se expor naquele dado momento, talvez pensando o seguinte: vão matá-lo e eu vou morrer junto. Talvez até tivesse a boa intenção de repente continuar fazendo a obra, mas o medo de homens fez com que Jesus fosse seguido por Pedro apenas com os olhos. A quarta causa que fez Pedro negar a Jesus, cair, encontra-se em Salmo 1, verso 1. Olha só a advertência de Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Essas coisas, elas nos mostram que aquele que se assenta com os escarnecedores, porque foi o que Pedro fez. Pedro sentou na roda dos escarnecedores, ele participou da mesa dos ímpios, ele entrou no conselho dos ímpios, e toda vez que se associa a esse tipo de pessoa, nós somos proibidos de adorar a Deus, porque o convívio, o conluio ali, a participação, as pessoas se envolvendo naquele conselho ali de impiedade, nos proíbe de adorar ao Deus vivo. Isso aconteceu com Pedro, tá? Essas pessoas que fazem isso, elas se veem obrigadas a serem fiéis àquela situação que está ali. E o salmista nos adverte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E Pedro entrou no conselho dos ímpios, se assentou na roda dos escarnecedores, ele se deteve no caminho dos pecadores. E isto o fez acontecer aquilo, fez negar Jesus por 3 vezes. Mas o Senhor Jesus havia dito que ele o negaria. É claro que o Senhor Jesus, embora ele não tivesse a onisciência, mas o Senhor Jesus era Deus. Não tinha onisciência, onipresença e onipotência. Não podia transportar a parede, não podia passar nada. Mas ele tinha o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele consegue entender a psicologia de Deus. Através das palavras de Pedro, através do agir de Pedro, através da autoconfiança de Pedro, através das inobservâncias dos conselhos de Jesus em Pedro, através do medo que ele tinha, Jesus falou para ele: olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E isso Pedro fez, ou seja, Pedro caiu. E qual foi o resultado dessas coisas que nós falamos? Da autoconfiança, da inobservância, do medo dos homens, de andar no conselho dos ímpios, se assentar na roda dos escarnecedores. Qual foi o resultado de Pedro? Capítulo 26, versículos 70, 71 e 72. Pedro simplesmente esquivou-se covardemente quando foi indagado, quando foi falado para ele que ele pertencia à igreja, que ele pertencia ao ministério de Jesus. Ele covardemente se esquivou e falou: eu não.
E ainda no verso 74, ele chegou a espraguejar. Queridos, a espraguejar. A gente vê aqui no verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Olha, irmãos, queridos, você que nos assiste nesse vídeo, eu estou falando isso tudo por quê? Porque é muito difícil nós nos mantermos na direção de Deus, mas não é impossível. Certa vez o Senhor Jesus disse o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus nos deixou um legado, Jesus nos deixou o seu Espírito, Jesus nos deixou esse Evangelho, e esse Evangelho é poder de Deus, esse Evangelho é a palavra de salvação, e é por esse Evangelho que nós continuamos sem negar a Jesus. Ah, mas se o fizermos, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, que hoje ainda advoga nossas causas, mas que um dia se tornará juiz de toda a terra, como dissemos no vídeo passado, juiz de vivos e de mortos. Que nós possamos não negar a este Jesus. Eu creio nessa palavra, você pode crer?